Olá! Começa agora o Livre Acesso, telejornal laboratório realizado pelos alunos do curso de jornalismo da UFOP. Você vai ver nesta edição. Após 2 anos fechado, o Teatro Municipal Casa da Ópera é reaberto em Ouro Preto. Feira de Agricultura Familiar em Mariana traz mais qualidade e variedade nos alimentos aos consumidores. Grande fluxo de carros gera reclamações de turistas e moradores na Praça São Pedro, em Mariana. O Teatro Municipal Casa da Ópera, em Ouro Preto, é o mais antigo das Américas ainda em funcionamento. Após 2 anos fechado para manutenção, ele foi reaberto parcialmente ao público. A Casa da Ópera, como é popularmente conhecida, foi fechada em agosto de 2014. O espaço foi interditado pelos bombeiros por conta dos riscos aos visitantes. A partir daquele período, ela passou por manutenção nas instalações elétricas e sistema de prevenção de incêndio. Mesmo depois de 2 anos fechada para a reforma, a casa ainda sofre com problemas estruturais. Os problemas estruturais hoje do teatro, os mais urgentes são a parte de áudio, que tem que refazer, e a parte de cupim, mas a parte de descupinização você tem que estar olhando todo dia, e alguma troca de lâmpada dos refletores. O projeto de descupinização e da infiltração, na entrada do prédio, vai ser feito um levantamento pelos técnicos da secretaria para que eu possa apresentar isso junto ao conselho, que uma vez se houver a aprovação pelos conselheiros, assim faríamos. Apesar das dificuldades existentes na Casa da Ópera, Ouro Preto possui um recurso financeiro destinado para a manutenção do seu acervo cultural. O Funpatri é o Fundo de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural, gerido por um conselho chamado Compatri. Seu objetivo é financiar ações de conservação do patrimônio da cidade. Foi aprovado pelo conselho, que faz a gestão e é curador do Fundo de Patrimônio, a intervenção, a execução do projeto de restauro dos elementos artísticos da Boca de Sena, da Casa da Ópera, um projeto esse no valor de R$15 mil, que foi aprovado no último ano, via conselho, para que seja executado no espaço. A previsão nesse primeiro semestre também a gente execute. A Casa da Ópera foi reaberta em junho de 2016, com horários reduzidos. Em janeiro deste ano, ela passou a funcionar regularmente, porém ainda possui algumas questões a serem resolvidas. Apesar de ter realizado algumas ações em 2016, atualmente o espaço está disponível apenas para visitação. Para a gente é um lugar sagrado, onde a gente prestigia muito, tem muito respeito. A gente sente essa falta da casa fechada, em questão da divulgação mesmo do nosso trabalho, de manter viva essa cultura. E a gente espera que, com esse ano que se inicia, as portas se abram novamente. A agenda de espetáculos novamente será reaberta, com a previsão do primeiro espetáculo para março. Ainda está sendo fechado esse agendamento. A Casa da Ópera é um teatro visitado pelo mundo inteiro. Foi inaugurada em 1770 pelo português João de Souza Lisboa, um apaixonado por ópera. Quando ele faleceu, o município resolveu tomar posse e cuidar do espaço. Nesse palco, foi o primeiro em que mulheres se apresentaram, uma delas Fernanda Montenegro. A Casa da Ópera ainda traz o impacto dramático do clima barroco, um ambiente propício de seus primeiros frequentadores e espetáculos. Nossa, eu sou uma apaixonada por história, já tinha vindo aqui em Ouro Preto várias vezes e nunca tinha conseguido visitar o teatro. E saber que foi o primeiro teatro das Américas é muito legal, importante, acho que para o Brasil inteiro, não só para quem mora aqui em Ouro Preto. Eu até procurei saber se ia ter algum evento aqui durante a minha estada aqui, infelizmente não vai ser dessa vez que eu vou conseguir ver o teatro em pleno funcionamento, É uma pena. Eu espero que quando eu voltar, além de visitar o espaço vazio, eu consiga ver em pleno capacidade mesmo, ver acontecer um evento aqui dentro, que deve ser muito bacana também. A Casa da Ópera representa um dos patrimônios materiais mais importantes de Ouro Preto. Para o senhor Vicente Gomes, que trabalhou no espaço durante 38 anos,
o teatro é mais que um patrimônio histórico. É parte da sua história. Então eu chamo essa aqui como a minha segunda casa, quase se tornando a primeira, que eu ficava mais dentro desse teatro do que a minha própria casa. Tenho um amor por isso até hoje, mesmo saindo daqui. Então a gente fica emocionado com isso. Quantos artistas que eu já conheci, né, nesse palco. É considerado para mim aqui o meu xodó, essa casa de ópera. Ainda aí, eu sempre falava com o pessoal que trabalhava comigo aqui para ter o carinho com essa casa. Mas uma casa que tem que ser bem cuidada. A Casa da Ópera fica aberta de segunda a sexta-feira, no horário de meio-dia às 5h30. Nos finais de semana, de meio-dia às 4h. A taxa de entrada é de R$ 2,00 a inteira e R$ 1,00 a meia entrada para moradores de Ouro Preto, idosos e estudantes. A Rádio FOP Educativa recebeu propostas de vários representantes acadêmicos para a elaboração de programas. Entre os temas estão saúde mental, cinema, economia e feminismo. As propostas estão em análise e o resultado vai ser divulgado em fevereiro. Você conhece a agricultura familiar? Um produtor familiar é aquele que tem na agricultura sua principal fonte de renda. Ela é conseguida através do trabalho colaborativo. De acordo com pesquisa do governo federal, a agricultura familiar é responsável por 70% dos alimentos consumidos em todo o país. A atividade não valoriza somente os produtos em si, mas também a cultura utilizada nas etapas de produção. Bom, tudo é artesanal, né? A gente produz lá no sítio mesmo, dando preferência à maioria das matérias-primas produzidas lá, como leite, ovo, cenoura para o bolo, banana para o bolo, fubá, tudo que o máximo de matéria-prima que a gente produz lá, a gente faz os bolos, quitando, o requeijão, o queijo, as diversas coisas. Hoje, as mulheres ganharam espaço no processo de desenvolvimento rural. A partir desse engajamento, essas protagonistas buscam alternativas para melhorar a qualidade de vida no campo. Segundo dados do IBGE, atualmente, mais de 42% das mulheres que moram na zona rural têm participação direta na renda familiar. Meu marido trabalhava na Samarco, então, com a tragédia que teve, então a gente teve que pensar em outra forma de ganhar a vida. Então, já que a gente tem o sítio que eu produzia lá e dava certo, então pensamos em expandir isso. Na comunidade de Goiabeiras, em Mariana, a situação não é diferente. Dos 22 associados que cuidam das terras onde o cultivo é desenvolvido, 19 são mulheres. Então dá uma ajuda muito boa. Hoje tem mulher que já colocou cerâmica na casa toda com dinheiro da agricultura. Outra já comprou carro com dinheiro da alimentação. Por ser um complemento, é uma ajuda extra. Então ela não faz conta daquele dinheiro para sobreviver, e sim para melhorar de vida. São vários os diferenciais entre a agricultura familiar e a agroindústria. Esta última faz tratamento químico durante o plantio. Já a agricultura familiar tem como base a sustentabilidade. A nossa produção hoje ela é feita através de várias hortas comunitárias. Tem a utilização de agrotóxico e sem uso de adubo químico. Nós usamos, a maior parte do adubo nosso é esterco. Estão buscando trabalhar sem o agrotóxico, mas sem agrotóxico não, sem adubo químico, mas é difícil. Além de venderem frutas, legumes e hortaliças aos sábados aqui na feira, os agricultores também fornecem alimento para a merenda escolar do município. Ao todo, 52 famílias fazem parte do projeto. Eu vou fazer um breve histórico de como ocorrem essas vendas. Elas começaram em 2011 com café e mel só. Em 2012 a mesma coisa, foram investidos numa pequena parcela do que a prefeitura recebe, que não deu os 30% que é obrigatório, né? Mas a partir de 2013 entrou um novo prefeito e aí a gente conseguiu colocar verdura, legume, fruta, mandioca, um monte de coisa. Em 2012, a Prefeitura de Mariana investia cerca de R$80 mil na merenda escolar. De acordo com o engenheiro agrônomo responsável pelo cadastro das famílias, hoje o investimento chega a R$400 mil. A modalidade que é feita essa compra pela prefeitura não é através de uma licitação pura e simples, é através de uma chamada pública, que é uma alternativa de licitação que dispensa várias coisas, várias burocracias, questão de valores, etc.
E ela é feita normalmente no período entre fevereiro e março. Em 2017, a chamada pública da merenda escolar está marcada para o dia 10 de março. Para participar, os agricultores devem estar em dia com a documentação necessária. Outras informações podem ser conseguidas na Secretaria de Desenvolvimento Rural. No próximo bloco, a grande concentração de carros na Praça São Pedro incomoda turistas e comunidade. A equipe de defesa social em Mariana recebe cadastro para vendas autônomas nessa época de carnaval. Os interessados devem realizar o cadastro na sede do órgão, no terminal turístico. É preciso levar documento de identificação com foto, CPF e comprovante de residência. Para outras informações, o telefone de contato é o 3557-2898. A Praça São Pedro, um dos pontos turísticos da cidade de Mariana, enfrenta problemas em seu estacionamento. Moradores e turistas reclamam do grande fluxo de carros de empresas no local. Essa é a visão que os turistas têm encontrado há alguns meses no pátio da Igreja de São Pedro. Carros particulares e de empresas ocupam o estacionamento. Desconforto para quem mora ou trabalha no local. Muito mal organizado. Péssimo, que se tratar de uma empresa que cuida também da cidade, eles deveriam arrumar um espaço, pelo menos para os carros, pessoal, os funcionários, deixar os carros particulares em casa. Se fosse somente os carros da empresa, suporta a praça. Que chega um turista, um visitante, acha que isso aqui é uma cerimônia que está tendo, mas infelizmente isso aí ocupa espaço, entendeu? Tira a privacidade do próprio turismo e infelizmente não tem uma organização. E quem está perdendo com isso não é só eu que sou guia, essa própria cidade perde. Ronan Dias, morador e presidente da Associação do Bairro São Pedro, relata dificuldades no uso do estacionamento. Um dos problemas principais é com acesso a cadeirante, acesso a pessoas com deficiência física. A gente tem aqui o passeio, ali em cima, perto da igreja, tem um acesso, né? Acesso a cadeirante. Só que ele não está demarcado no chão, então assim, não tem placa especificando que é um acesso, né? Na tentativa de contornar o problema, um grupo de alunos da Faculdade Arquidiocesana de Mariana fez um abaixo-assinado. A movimentação contribuiu para que o IFAM organizasse um encontro com outros órgãos públicos. A reunião aconteceu no dia 13 de fevereiro e contou com a presença de representantes da Secretaria de Cultura, do Demutran e da Secretaria de Defesa Social. O IFAM, idealizador do encontro, não compareceu. Por isso, não foi possível chegar a um acordo sobre a questão. Enquanto os órgãos públicos não chegam a um acordo sobre a sinalização no local, o turismo e a comunidade seguem prejudicados. A Fundação Renova, uma das empresas que utilizam o estacionamento da praça, emitiu uma nota lamentando o transtorno causado pelo excesso de veículos no local. Ela informa que é uma situação temporária. A partir do mês de abril, a empresa deve funcionar em uma nova sede. Enquanto a mudança não acontece, ela afirma que está trabalhando em conjunto com a Prefeitura de Mariana para minimizar qualquer desconforto. Febre amarela preocupa moradores de Mariana e há grande movimentação para vacinação. Os primeiros registros de febre amarela no Brasil ocorreram em 1685, no estado de Pernambuco. Desde então, o país não enfrentava um surto da doença. Ela é causada por vírus e a transmissão se dá pela picada dos mosquitos das espécies Hemagogos e Aedes. Sim, esse último é o mesmo mosquito que causa dengue, chikungunya e zika. A febre amarela possui 2 ciclos epidemiológicos de acordo com o local de ocorrência, o urbano e o silvestre. O tipo silvestre ganhou força com o aumento dos registros no leste de Minas Gerais. Em várias cidades mineiras foram encontrados os primeiros macacos mortos. Esses primatas são os hospedeiros preferenciais do vírus. O primeiro caso de morte de macaco registrado e diagnosticado com febre amarela em Belo Horizonte colocou a população de Mariana sob alerta. São apenas 112 quilômetros que separam as duas cidades. Com uma área de 1.194 km², grande parte do território marianense está localizado na zona rural. São 11 distritos e 25 subdistritos que acompanham a sede. A febre amarela é uma doença de transmissão predominantemente rural. A principal forma de prevenção da transmissão da doença é a vacinação. Por que ainda não
tomei ainda a vacina da febre amarela. Não tomei ainda por motivo de trabalho, a correria. Mas eu quero deixar a todos aí que é muito importante estar tomando ela aí. Eu ainda não me vacinei, mas pretendo ir lá para poder vacinar, que eu acho muito importante. Mas não tive tempo ainda para poder ir lá. Olha, eu me vacinei contra a febre amarela porque eu acho que ela é muito importante para a saúde da gente. Até o momento, foram imunizadas aproximadamente 9.000 pessoas em Mariana. A taxa é considerada baixa em relação a uma população de mais de 57.000 habitantes. Apesar do número ainda reduzido de adeptos à campanha, algumas famílias dão exemplo de conscientização. Eu fiquei sabendo do surto de febre amarela, no estado de Minas Gerais. E a gente que tem criança pequena preocupa muito, né? E as crianças são as que são mais vulneráveis até à doença, né? Pela picada do mosquito, do Aedes. E eu resolvi me imunizar e trazer meu filho para se imunizar também. Em Mariana, a vacina contra a febre amarela pode ser tomada em todos os postos de saúde familiar. Devem ser vacinadas crianças a partir de 9 meses e adultos menores de 60 anos. A imunização é contraindicada para menores de 9 meses, gestantes, portadores de doenças graves e nos maiores de 60 anos. A Secretaria de Saúde de Ouro Preto promove um mutirão de testes de HIV. Essa ação, chamada de Fique Sabendo, busca ampliar o acesso ao exame e a conscientização para o diagnóstico precoce. A iniciativa acontece nos dias 23 e 24 de fevereiro, das 8 da manhã às 4 da tarde, na rodoviária de Ouro Preto. E no próximo bloco eu converso com a professora de administração, Carla Costa. E na nossa entrevista de estúdio de hoje, estamos recebendo a professora Carla Costa. Ela é colaboradora de um projeto de extensão da UFOP na geração de renda dos moradores de Antônio Pereira. Olá, Carla, tudo bem? Tudo bem. Para situar os nossos telespectadores, fala um pouquinho desse projeto. Bom, o projeto de extensão começou há cerca de 3 anos atrás aqui na UFOP. Ele foi idealizado inicialmente pelo professor Fábio e a professora Carolina do curso de administração. E ele tinha o objetivo de atender as vítimas da barragem que foram atingidas, proporcionando também geração de renda, gestão financeira de pessoas, gestão operacional de 3 associações localizadas no distrito de Antônio Pereira. E o intuito desse projeto? Bom, o intuito é promover ações que possam viabilizar e melhorar a gestão financeira e a gestão operacional das associações lá em Antônio Pereira. Então, as associações são compostas somente por mulheres e a intenção é de dar seguimento e ajudar mais na parte financeira, burocrática para essas mulheres, para elas terem condição de tocar sozinhas a própria associação e talvez até maximizando os resultados que elas possam ter com a associação. E é um programa voltado especialmente para mulheres? Na verdade, ele não é voltado para mulheres, mas as associações são compostas apenas por mulheres, né? Então, a gente acabou moldando esse trabalho para as mulheres, porque o perfil das associações que a gente estava trabalhando eram só de mulheres. E quanto tempo está em vigor esse projeto? O projeto tem 3 anos e a gente está com a intenção de postergar por mais esse ano. E quais são as associações que participam desse projeto? Nós temos 3 associações, que é a Associação Mãos que Brilham, a Associação Arte, Mãos e Flores e a Associação de Costureiras do Vale da Bênção. Muito obrigada pela participação, Carla. O Livre Acesso fica por aqui. Até o próximo encontro.